sistema urinário possam ser verificadas. Então, urocultura sempre vai ser o exame em que patógenos possam ser identificados lá na urina. Então, urocultura é da microbiologia. Existem dois tipos de exames: exame de urina tipo 1 e a urocultura. O que o exame de urina tipo 1 vai identificar? pH da urina, presença ou não de hemácias, cristais, nitratos, nitritos. Então, é mais o estudo físico-químico da urina, o exame tipo 1. Agora, a urocultura só é solicitado pelo médico quando existem evidências de algum tipo de infecção no trato urogenital. Então, nós temos que a infecção urinária se dá no aparelho urinário, no sistema urinário. A gente tem tanto a infecção no aparelho urinário alto, que seriam os rins, bem grave, esse tipo de infecção, ou então no aparelho urinário baixo, em que a gente tem uretrite, infecção na uretra, e cistite, infecção na bexiga. Muito comum. Então, a gente tem aí essas infecções do trato urinário baixo, em que a bexiga é acometida, e se não for tratada em tempo, essa infecção pode subir pelo ureter e chegar até o rim, se tornando dessa maneira muito grave. Então, pielonefrite é quando a gente tem essas infecções no aparelho urinário alto. Então, pielonefrite já está atingindo os rins. E aí, para ocorrer uma disseminação dessa bactéria para o organismo, a chance é grande, tá? Dos rins para a sepse. Então, isso aqui é muito comum, principalmente em qual sexo? Feminino. Por quê? Isso, então mais comum nas mulheres, porque o tamanho da bexiga é maior, então geralmente a mulher tem um acúmulo de urina maior e vai poucas vezes ao banheiro no dia. Além disso, a uretra é mais curta do que a uretra masculina e nós mulheres não temos a próstata. O que a próstata faz de bom para os homens? Produz antimicrobianos, peptídeos que atuam na destruição, na inibição de infecções urinárias. As mulheres não têm. Além disso, a gente tem não só o homem quanto a mulher, mas a gente tem essa proximidade com o sistema intestinal. Só que, por ser uma uretra mais curta nas mulheres, essa proximidade pode então fazer com que esses micro-organismos do sistema intestinal migrem para a uretra e se proliferem ali. Então, lembrando que a gente tem as nossas bactérias, micro-organismos, das nossas microbiotas. Uma delas é a microbiota intestinal. Se essas bactérias saem do ambiente normal delas, elas caem em outro ambiente em que o sistema imunológico não consegue inibir a sua proliferação. Então, daí vem essa parte da infecção, principalmente nas mulheres, devido a essa proximidade do ânus com a uretra e a uretra ser mais curta. Ah, mas então quer dizer que toda mulher, em algum momento da vida, pode desenvolver infecção urinária? Sim, por essas características. A bexiga maior, acumula mais urina, que acaba sendo bem de cultura, né, das bactérias, porque aí tem proteínas, né, pequenas quantidades, mas tem todas as propriedades necessárias para desenvolver
aí a gente pensa o seguinte, mas eu tenho uma pessoa que eu conheço, minha mãe, por exemplo, nunca teve infecção urinária na vida. Por quê? Vários motivos. Um deles, o sistema imunológico mais atuante. Ok. E outra, as bactérias, para se proliferarem na uretra, subirem na bexiga, precisam ter aquelas estruturas em formato de pili, nossa, formato de pelo, que são os pilis. Eu ia perguntar para vocês qual é o nome, tá? Os pilizinhos, lembram dos pilis, que são aqueles pelinhos? Então, nem todas as bactérias têm esses pilis e elas não ficam aderidas na uretra. Então, para a bactéria poder causar infecção urinária, ela tem que ter essas estruturas de adesão e assim, quando a urina passa, ela não vai embora, ela fica aderida por causa desses pins. Então, a bactéria também tem que ter alguns mecanismos de patogenicidade para causar essa infecção urinária, tá? Nem sempre todas as bactérias que vão implantar a uretra pode ter esse tipo de mecanismo, tá? Então, fácil da migração, principalmente quando é mais novinha, né? A mulher é mais novinha, que ainda está começando a aprender a se limpar corretamente. Então, sempre falava para a Júlia, não pode, filho, papel, sempre da frente para trás, nunca de trás para frente, porque senão carrega tudo que está lá atrás para frente. E ela era pequenininha, ela falava, todo mundo que ajudar ela falava, mamãe falou que tem que ser da frente para trás. Senão, dá infecção. Então, o problema também, absorventes podem ajudar, absorventes por muito tempo. Então, a mulher é encacada, tá? A mulher tem vários fatores que propiciam esse tipo de infecção. Bom, teoricamente, a urina tem que chegar no laboratório de análises clínicas estéril. Por quê? Porque na bexiga, na uretra, né, mais a porção interna, não é para ter micro-organismos. Só que na pele tem. Então, a gente tem que considerar uma pequena contaminaçãozinha da urina, devido à saída dessa urina pegar no começo da uretra que tem na pele os micro-organismos. O que mais? A roupa pode estar contaminada com micro-organismos e a genitália. Então, toda essa parte externa, quando a urina sai, acaba carregando um pouco desses micro-organismos. Por isso, a urina deve ser coletada no laboratório de análises clínicas. Não sei se vocês já fizeram esse tipo de coleta, se fizeram no laboratório de análises clínicas ou se fizeram em casa. Em casa, aqui em Rio Preto, os laboratórios que eu frequento, eles só fazem, que eu vou, só fazem no laboratório, na coleta. Por quê? Porque a gente vai lá numa salinha, vai uma técnica para a mulher e um técnico para os homens, eles fazem a higienização da genitália e pedem para a gente descartar o primeiro jato de urina, exatamente para que dê uma limpada ali na saída, né, e saiam os micro-organismos juntos. Depois eles coletam o segundo jato. Então, se vocês fizerem em casa, ou se o paciente de vocês também for fazer em casa, nem toda cidade tem um laboratório com essa estrutura, tem que fazer toda essa orientação. Primeiro faz a higienização, descarta o primeiro jato, depois coleta o segundo jato, porque senão pode dar um falso positivo, que não é propriamente dito da uretra da bexiga, mas sim da pele, contaminação ali da genitália, tá? Tanto para homens e mulheres? Homens e mulheres, principalmente mulheres, por causa da vagina, tá? Que é bem colonizada. Eu também tenho aquele teste do exame de urina, que é você acompanha a urina do dia todo, né? Que a pessoa vai. Isso, tem também. Depois, né, a pessoa
Isso, mas aí a gente tem o seguinte: se for ficar em temperatura ambiente, a urina pode ser mantida até 2 horas. Se for de um dia para o outro, nesse caso a gente vai coletando várias vezes ao longo do dia, tem que deixar na geladeira, tá? Uma boa coisa de se ver, né? É um monte de pote lá com urina dentro da geladeira. Mas, se for bem higienizado, né? É um negócio, teoricamente, não vai contaminar. Então, qual que é o objetivo da urocultura? Diagnosticar uma possível infecção no trato urinário. Como que a gente faz no laboratório? Então, para vocês saberem o princípio da urocultura. Então, usa-se sempre meio de cultura para simular o ambiente em que o patógeno se desenvolve no organismo. Sempre. Então, vai usar um meio de cultura de saúde, que vai conter nutrientes, pH, quantidade de sais parecidos com o nosso organismo. O que mais tem de fator parecido com o nosso organismo depois que colocou a urina nesse meio de cultura? O que precisa fazer? Temperatura, perfeito. Onde que a gente vai colocar? Na estufa. A que temperatura? 37 graus, simulando o nosso organismo. Tá? Então, tem o meio de cultura, que serão os fatores químicos, físicos, e a gente tem que pensar também na temperatura. E 24 horas depois, a gente tem o diagnóstico. Beleza? Então, imagine vocês lá no laboratório, chegou o potinho de urina, e como que vocês vão transferir essa urina para o meio de cultura? Usando essa alça, que tem essa bolinha aí na ponta. A gente vai introduzir e passar no meio de cultura. Introduz então essa alça, que é estéril, calibrada, ou seja, quando a gente coloca essa alça dentro da urina, esse volume que vai de urina aqui dentro será de 10 microlitros. Então, já é calibrada, já vem da indústria. A gente coloca dentro da urina, vai formar um tipo de uma bolinha de sabão. Quando a gente assopra a bolha de sabão, a gente coloca assim, algumas vezes vai fazer. Não sei se vocês já fizeram assim, em vez de assoprar no canudo, vocês colocam e tem uma bolinha também na ponta e fica fazendo assim, né? Para soltar as bolhas. Por quê? Porque ali ficou um líquido dentro dessa bolha, tá? Dentro dessa bolinha aqui. Então, o volume vai ser 10 microlitros. Sempre a pessoa sabe que é esse volume, é padronizado, tá? Vocês podem também encontrar com 1 microlitro, mas a mais comum é com 10. Então, existem alças com 1 microlitro e com 10 microlitros, para a gente saber o volume padronizado, beleza? Então, 10 microlitros de urina, já é padronizado. A gente vai então passar esses 10 microlitros desse lado da placa, pega mais 10 microlitros e passa desse outro lado da placa de pedra. Por que 2 meios de cultura? E as cores são diferentes, né? Então vamos relembrar? Existem meios de cultura que permitem o crescimento de determinadas bactérias ou micro-organismos. Como a gente chama esse tipo de meio de cultura? Seletivo. Então, esses meios de cultura só deixam crescer alguns tipos de micro-organismos de acordo com as propriedades deles. Nesse caso aqui, qual o nome do meio de cultura vermelho? Maconque. Ah, preciso decorar isso. Eu gostaria que vocês nunca mais se esquecessem de que para a urocultura sempre serão utilizados 2 meios de cultura, sempre. Um deles, que é o vermelho, serve para selecionar bactérias, bacilos gram-negativas. Por quê? Vamos relembrar? Vocês lembram da brincadeira do umbigo, que eu brincava com vocês? Infecções do umbigo para baixo são causadas principalmente por bactérias gram-negativas.
Porque o nosso intestino é colonizado principalmente por bactérias gram-negativas. E quando essas bactérias migram do intestino para o sistema urinário, elas acham um ambiente propício para a proliferação delas. Então, 99% das infecções urinárias são causadas por bacilos gram-negativos. Mas o que tem nesse meio, Maconque, que faz essa seleção? Por que só bactéria gram-negativa? Por que essa exclusão das positivas, né? Olhem só o que tem nesse meio de cultura. Uou, quase vai, né? O que tem nesse meio de cultura? Sais biliares. E onde que tem sais biliares? No intestino. E as bactérias que crescem no nosso intestino já estão acostumadas com sais biliares, as bacilos gram-negativas. E as bactérias gram-positivas não conseguem se proliferar onde existem sais biliares. Para elas, seriam inibidores do crescimento. Tudo bem? Então, essa seleção de bactérias gram-negativas acontece devido à presença de sais biliares. Isso. Bom, além disso, esse meio Maconque, ele também é considerado diferencial. Vocês vão ver por quê. Ele muda de cor de acordo com as propriedades bioquímicas da bactéria. Então, ele fica amarelo ou ele fica cor-de-rosa, vermelho, vamos dizer assim, devido à presença de determinadas enzimas. Ah, mas para quê? Para o técnico, o profissional, já ter uma ideia de qual bactéria está causando a infecção pela mudança de cor. Então, existe uma padronização também. Tá? Ah, se é E. coli, que cor vai ficar? Cor-de-rosa. Não, vai ficar amarelo. Então, a gente já tem uma tabela. Lógico que vocês não precisam saber. Quem faz esse tipo de exame tem que saber, mas só para vocês saberem que ocorre uma diferenciação de cor de acordo com a utilização ou não da lactose presente também no meio. Então, se a bactéria usa lactose, ela fica de uma cor. Se ela não usa, fica de outra cor. Tá? E aqui embaixo é o CLED. O CLED tem esse nome aqui, ó, gigante. Ele é deficiente em eletrólitos, em lactose e em cisteína, que é um aminoácido. Por quê que usa o CLED também? Por que não usa só uma Maconque? Será que é só bactéria gram-negativa que causa infecção no sistema urinário? Não, né, gente? Podem ser outros micro-organismos, como a Cândida, que é uma levedura, ou Staphylococcus aureus, que é uma bactéria gram-positiva. Então, na maioria das vezes, gram-negativas. Mas, e se for outra que não seja gram-negativa? Ela vai crescer aqui numa Maconque? Não cresce numa Maconque. Mas, vai crescer onde? No CLED. Porque o CLED é inclusivo. Ele deixa todo mundo crescer, tá? Então, o CLED não é seletivo. Não existe nenhuma substância, nenhum composto químico que vai inibir o crescimento de micro-organismos. Qualquer um cresce. Então, tanto bactérias gram-positivas, gram-negativas e leveduras. Então, ó, se cair na prova, paciente está com infecção urinária. Mostro para vocês uma placa. Nenhum crescimento no Maconque, mas cresceu no CLED. Pergunto para vocês. Que micro-organismo está causando a infecção desse paciente? Gram-positiva ou bactéria gram-positiva ou levedura? Bom, deixou. Ah, mas e se cresceu no Maconque? Qual é a certeza que vocês têm? Bactéria gram-negativa. Perfeito. Ah, mas e o CLED? Para que vai servir nesse caso? Aí tem outro diferencial do CLED. O CLED, se crescer então uma Maconque, bactéria gram-negativa, vai crescer aqui? Vai, porque ele deixa todo mundo crescer. Mas ele tem uma vantagem.
Existe uma bactéria chamada Proteus. Já ouviram falar dessa bactéria? Proteus mirabilis. É uma bactéria também presente na nossa microbiota intestinal. E ela pode causar infecção principalmente em meninos, na fase de criança. É mais propenso, Proteus em moleques, tá? Em crianças do sexo masculino. Só que, para a gente saber se é ou não Proteus, o que eles fazem? Eles vão pegar uma pontinha, eu vou mostrar para vocês, uma pontinha da bactéria, daqui, e vão colocar na lâmina para fazer a técnica de grão, para ter certeza de qual é a morfologia da bactéria. O problema é se for Proteus, o que vai formar aqui em cima? Forma um véu. Proteus tem essa característica. Ela não forma pontos de colônia. Ela forma um véu como se fosse uma nata. E aí, como é que eu vou conseguir pegar uma colônia se formou uma nata inteira? Não dá. A gente tem que ter a colônia isolada. O que o Clédio faz? Adivinhe? Por ser deficiente nos eletrólitos, o que ele faz com o Proteus? Ele deixa o Proteus formar um véu? Não. Ele inibe a formação do véu pelo Proteus, e aí a gente tem as colônias isoladas. Só Proteus que dá esse problema de formar véu, tá? Vamos ver aqui as outras imagens para ficar mais claro para vocês. Então, como que eles fazem o inóculo? Eles colocam a alça e tchum, dão uma passada no meio da placa de pele, tá? Vamos supor que aqui é só um meio de cultura. Então, se fosse metade do meio, seria aqui. E aqui de novo, outra passada de alça. E aí então, aqui tem 10 microlitros da urina. Quando eles passam, então, a urina se espalha ao longo da placa de pele, no meio aqui de cultura. Aí eles pegam essa mesma alça e vão espalhando o volume que já ficou aqui nesse início, vão espalhando. Aí eles viram a placa 90 graus e fazem um zigue-zague para espalhar bem aquele volume de 10 microlitros. E deixam na estufa a 37 graus Celsius. Então, como que eles vão saber se existe ou não infecção? Porque lembra, pode vir um pouco dos micro-organismos da pele, pode ter uma contaminação que não veio lá de dentro do sistema urinário, tá? Então, dê uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui eu vou cobrar de vocês. Então, o que significam esses números e essas 3 letras? UFC, unidade formadora de colônia. Então, o UFC são os pontinhos das bactérias. O quanto daqueles pontinhos, que são colônias, que vão ser encontrados no meio de cultura. Então, vamos fazer aqui. Negativo sempre vai ser considerado o resultado de menos que 100 mil unidades formadoras de colônia a cada 1 ml. E acima de 100 mil ou igual, significa que tem infecção, é positivo, tá? Como que eles fazem esse cálculo? Então, eles pegam uma alça de 10 microlitros, que é a mesma coisa que 0,01 ml, tudo bem, gente? Tá? 10 microlitros, lembra o que é microlitro? 10 a menos 6. E ml? 10 a menos 3. Então, a gente tem que andar 3 casas para a esquerda, se a gente for considerar ml, tá? Então, anda aqui, ó. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. 10 microlitros é a mesma coisa que 0,01 ml. E a gente está considerando ml, tá? Então, por isso que eles fazem esse cálculo. E aí, então,
Se a gente tem que 0,01 ml, a mesma coisa que 10 microlitros, a gente diluiu nessa urina 100 vezes. Então, essa urina está diluída 100 vezes. Então, por isso, se a gente encontrar uma colônia, a gente multiplica por 100 devido à diluição dela, esse volume que a gente pôs ali, e tem 100 UFCs por ml. Então, a pessoa tem que contar quantas bolinhas de colônia tinham naquela alcinha de urina. Vamos supor, nossa, mas encheu, não dá nem para contar. Então, eles consideram acima de 100, acima de 1000. Eles já têm já um padrão lá para fazer esses cálculos. O que eu quero de vocês é isso aqui, ó. Então, a partir do volume da alça, eles contam quantas colônias deram, multiplicam por 100 e chegam no volume, na quantidade total. E aí eles vão para isso aqui, que eu quero que vocês se lembrem, tá? Abaixo de 100 mil por ml, negativo. Acima ou igual, está com infecção. Então, dê uma olhadinha aqui, ó. Esse é o Agar macaque. Se o micro-organismo cresceu, a gente já sabe que é bacilo gram-negativo. Mas aí, estão vendo que pode mudar de cor? Pode ficar cor-de-rosa, o micro-organismo, ou meio amarelo, né? Meio creme. Por quê? Porque existem micro-organismos que produzem lactase e utilizam a lactose, ficando dessa cor rosa. E os micro-organismos que não utilizam lactose no meio, porque eles não produzem lactase, ficam dessa cor. Então, a E. coli sempre vai ficar cor-de-rosa. Não é para vocês decorarem isso, só estou mostrando para vocês, tá? Essa propriedade desse meio de cultura. E a Pseudomonas aeruginosa, que não faz parte da nossa microbiota, mas está presente no ambiente hospitalar, fica dessa cor. Então, os técnicos, os profissionais já sabem, só de olhar a mudança de cor, mais ou menos qual bactéria que pode estar causando. Só que aí, vocês estão vendo que tem uns pontinhos aqui? Estão vendo esses pontinhos? Sim? Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver que tem uns pontinhos aqui? O que são esses pontinhos? Colônia. São as colônias. Então, se vocês quiserem puxar aí uma bolinha, colocar UFC, tá? Então, cada pontinho desse é um UFC. Aí eu pergunto para vocês, dá para contar aqui quantos UFCs tem? Então, vendo que aqui formou um tapete? Imagina, não dá nem para saber quantas UFCs. O que eles colocariam aqui, então, de resultado? Maior que 100 mil UFCs por ml. Com certeza, aqui não precisa nem contar. Tá? Isso aqui já deu positivo. Aqui foi interessante que eles fizeram com a E. coli, né? O nome dela, para vocês verem que fica bem cor-de-rosa. Agora, a lactose então sempre vai estar presente no macaque, né? Aí vai depender se o micro-organismo usou ou não. perfeito. Se usou, ele fica cor-de-rosa. Se ele não tem essa capacidade de uso, ele fica meio creme, assim, amarelo. Perfeito. Oi? Tem. Olha o LED. Olha que bonito também. Ele só não faz seleção, mas ele tem diferenciação. Ele é diferencial, mas ele não é seletivo. Ó, aqui cresce só bactéria gram-negativa. Isso é uma seleção. Muda de cor? Muda. Então isso é um diferencial da bactéria. E o clédio? Cresce todos. Crescem todos os micro-organismos. Tem seleção? Não. Mas muda de cor? Muda. Então tem diferencial. A cor é de acordo. Vai dar para o não a A lactase. lactase. Perfeito. É isso. Perfeito. Tá? Ó, o clédio também, né? O clédio também tem uma deficiência aí para a quantidade de lactose, mas aquelas bactérias que têm lactase ficam amarelas no clédio. E aquelas que não têm ficam verde mesmo, né? Coloquei para vocês as mesmas bactérias. Então
Esse véu não deixa a pessoa fazer a contagem de UFC. Então, o CLED, como evita a formação desse véu, olha que bonitinho que fica, ó. Estão vendo os pontinhos aqui? Cada pontinho desse é o que mesmo? UFC, uma colônia. UFC, unidade formadora de colônia, tá? Dá para contar aqui, gente, quantas tem? Aqui deve dar um pouquinho, né? Mas a gente já sabe que tem muito mais que 100 mil UFCs aqui, tá? Por ml. Aqui também, né? Olha só quanto. Vocês estão conseguindo ver aí melhor na tela de vocês? Também tem pontinhos, né? Mas dá para contar quantos tem aqui? Não, já bota positivo aí, que essa pessoa tá com a bexiga caindo, né? Já. Olha a Klebsiella, gente. Ó, isso aqui é o CLED. Aqui em cima, olha a Klebsiella que nojenta. Não parece uma gosma? Vamos relembrar? Que estrutura que a Klebsiella tem, que a E. coli não tem. Só de olhar essa gosma, vocês se lembram lá da etapa 2? Que estrutura que algumas bactérias apresentam, que é gelatinosa, gosmenta. Qual o nome dessa estrutura? Qual é o nome dessa estrutura? A gente já viu o PIB, que pode aparecer em algumas bactérias. É a cápsula. Lembra? A cápsula é uma estrutura que algumas bactérias apresentam e que tem essa composição glicoproteica. É uma composição grudenta, gelatinosa, tá? Para que serve a cápsula? Para melhorar a adesão da bactéria no tecido hospedeiro e para a evasão do sistema imunológico. Os macrófagos não conseguem identificar a cápsula como algo estranho. Tá? Então, evasão do sistema imunológico. Olha só aqui, ó. O que são esses pontinhos mesmo? O UFC. Dá para contar aqui? Dá. E aqui, né? Não. É uma caca. Para contar, gente, tem que ficar só os pontinhos. Não pode aparecer essa caca aqui. O profissional tem que ir diluindo. Quando fica muito esse véu aqui, assim, na verdade isso aqui não é véu, é um amontoado de mucobactéria, tá? No caso do Proteus, se não fosse o CLED, não dava para ver essas bolinhas. Ele ia crescer todinho aqui, formar uma nata mesmo, formar uma nata. E essa eu preciso colocar uma imagem dessa. Olha o Staphylococcus aureus, ó. Cresceu no CLED, mas não cresceu no macompe. Por que mesmo? O que Staphylococcus aureus é? Gram positivo. E ela é bacillus ou cocos? Cocos, certo, Arthur? Está comigo, Arthur? Não, né? Você está lá em Nárnia, né? Está lá nos braços do Morfeu, né, Arthur? Está lá, né, curtindo. Então, para terminar, vamos lá. Que dó, você vai cair. Uma vez um amigo meu, ele dormia assim, mas todas as aulas, né, no terceiro colegial. E aí ele foi fazer, ele fazia farmácia aqui na Unip, a gente viajava lá de Manabi todo dia, então era pelas 5 da manhã, todo dia. Rodrigão, enorme, assim, um pouquinho maior que você, né? Ali assegurando assim no cano, ia dormindo assim, né, no cano do óculos. Um dia, só aconteceu, no óculos eu olhei assim, né, todo mundo olhou, eu tinha despencado assim, caído no chão. Olha o Rodrigão aí, ó, daqui a pouco é você, despencando. Isso, posso ter que ir mais seguro. Estava encostado assim, ó, eu ia cair igual o Rodrigão. Medalhou o olho, tá? Oi? Ah, parabéns! Aê! Tá vendo? Tô cuidando de você, encosta na parede, entendeu? Exame tipo 1, assim que a urina chega, que eu falei para vocês, as características físico-químicas da urina. Aí coloca uma lâmina, um pouquinho dessa urina, o técnico vai fazer a coloração de Gram e os meios de cultura com a alça calibrada. Então é essa sequência que a urina tem quando chega no laboratório. Isso aqui
somente se o médico pedir o quê?